Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Êxodo capítulo 8 nesta manhã. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão, entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo, sobre todos os oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais, lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifício ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais, pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais, do seu povo, e ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios, nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão, bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. E o Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão, ou melhor, se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo, amanhã se dará este mal. Assim fez o Senhor, e fizeram grandes enxames de moscas, vieram à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais, sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão, ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecemos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir, caminho de 3 dias, ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos oficiais e do seu povo.
Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor, conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda dessa vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Até aqui. Terminando então a leitura do capítulo 8 de Êxodo, dentre muitos temas que nós poderíamos falar, nós queremos falar sobre o endurecimento do coração de Faraó. Os irmãos viram desde ontem que Deus começou a intervir sobre o Egito através das pragas. Deus começou a trazer esses sinais. E é muito importante entender um pouco sobre o que realmente Deus estava querendo fazer através desses sinais. 10 pragas do Egito. Uma história muito conhecida até de quem não conhece a Bíblia, mas citada de muitas formas, por muitas pessoas. Deus enviou cada uma dessas pragas com um propósito específico. Deus não faz nada sem propósito. E nós poderemos destacar pelo menos 3 propósitos de Deus ao enviar essas 10 pragas sobre o Egito. Primeiro, Deus estava manifestando o seu juízo. Deus estava mostrando que o coração de Faraó, que a idolatria predominante no Egito, o estilo de vida daquela nação que era totalmente afrontador ao Senhor, um estilo de vida totalmente contrário a Deus. Deus estava trazendo juízo através desses sinais, mostrando: eu não estou me agradando da atitude e do estilo de vida de vocês. Então Deus estava ali manifestando o juízo sobre quem? Sobre o Egito e também sobre os deuses do Egito. É uma das coisas que algumas pessoas não se atentam, mas eles adoravam o rio. Deus traz juízo sobre o rio. Eles adoravam as rãs. Tinham deuses, e sobretudo uma deusa egípcia, que eles desenhavam como uma rã. Nós podemos comparar o Egito antigo com algumas nações, principalmente a Índia, onde se adora a tudo, a todos os animais de alguma forma, eles consideram sagrados. Então Deus ali estava mostrando: o que vocês adoram não tem valor algum, eu sou Deus, o único Deus, o único todo-poderoso, o único que deve ser adorado. As pragas eram juízos contra o Egito e contra os falsos deuses do Egito. Depois os irmãos leiam Êxodo 12, versículo 12, onde Deus diz isso claramente, e os irmãos podem conferir. Diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. As pragas então eram juízos de Deus sobre a religiosidade falsa, sobre a adoração que eles davam a falsos deuses, a demônios, porque por trás de todo ídolo estão os espíritos malignos. Em segundo lugar, as 10 pragas também, o segundo propósito, era para que todos conhecessem o Senhor. Olhe comigo Êxodo capítulo 8, no versículo de número 10. Faraó respondeu: amanhã, Moisés disse, seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Então Deus estava ali mostrando que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Deus. O ser humano tenta muitas vezes construir a ideia de que há vários caminhos para chegar a Deus, que o que importa é a gente viver com boas intenções, não fazer mal a ninguém. Mas não, a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Yahvé, somente o Senhor, o único Deus, o Todo-Poderoso. Nós precisamos compreender isso. Uma das maiores batalhas hoje na nossa cultura atual é justamente esse pluralismo. As pessoas querem nos convencer de que
o que você pode adorar a qualquer coisa, ter qualquer religião. Deus envia as pragas para dizer o seguinte: eu sou o único Senhor. Nós somos o povo que crê na singularidade de Jesus, o Filho do Deus vivo. Somente Ele é digno de ser adorado. E as pragas era para chamar a atenção do povo para adorar somente o Senhor, o Deus de Israel. E em terceiro lugar, o propósito das pragas, desses sinais de Deus, era quebrantamento e arrependimento. Deus queria que o povo se quebrantasse, se arrependesse. Deus queria trazer quebrantamento ao coração de Faraó, ao coração dos egípcios, e até o povo de Israel, de vendo todas aquelas manifestações, adorar o Senhor, reconhecer o Senhor. Ele queria que o povo dele e o povo do Egito, vendo aqueles sinais, se arrependessem. Se nós olharmos para o Apocalipse, é a mesma coisa. Deus mostra que no final dos tempos viriam muitos flagelos, muitos sinais, muitas epidemias, muitas guerras. E Deus fará isso, e tem feito isso, para que nós pudéssemos nos tornar mais humildes, mais quebrantados, buscar mais ao Senhor. Mas lá em Apocalipse diz que no final dos tempos, a grande parte, ou a maioria das pessoas, diante dos sofrimentos, das dores, dos males, vão se endurecer mais ainda e não vão se arrepender. A mensagem principal da Bíblia é arrependimento, mude o seu coração, se volte para Deus. E diante de toda calamidade, nós deveríamos ser mais humildes, mais quebrantados e se achegar mais ao Senhor. Mas o coração do homem orgulhoso, às vezes se endurece mais ainda e ainda fica com raiva de Deus, por permitir tantos males, tantas mortes, tantas injustiças. E aí, irmãos, diante das pragas que começaram a crescer, a primeira foi do capítulo 7, onde as águas viram sangue. Agora no capítulo 8 vem as pragas das rãs, dos piolhos e das moscas. Diante de tudo isso, ao invés de Faraó se arrepender, se quebrantar, a Bíblia diz que o coração dele se mantém endurecido. Faraó, quando ele começou a ver aquelas pragas, é interessante que ele começa a pedir oração. Quantas pessoas pedem oração, mas não querem relacionamento com Deus, não querem se converter a Ele, não querem abandonar seus maus caminhos? Faraó começa falando: Moisés, ora por mim. Uma pessoa com um olhar muito superficial poderia até dizer: olha, Faraó está se convertendo, aceitou Jesus, foi ao culto, levantou a mão e pediu oração. Amado, Deus não se impressiona com o que a gente fala e nem com a nossa aparência. Deus vê o nosso coração. E o coração de Faraó continuava endurecido. Ele continuou endurecido. Então o capítulo 8 nos mostra esse endurecimento do coração de Faraó. E Deus, em Romanos, falando sobre isso, a Bíblia muitas vezes fala que Deus endureceu o coração de Faraó. E nós temos falado que isso é uma linguagem para dizer que Deus permitiu que ele mesmo fosse se endurecendo. Porque diante dos milagres de Deus, diante da palavra de Deus, ou o nosso coração se quebranta, ou ele se endurece mais ainda. Não há como ter neutralidade. Quando a palavra de Deus é liberada, quando a gente vai a um culto, quando a gente ouve uma mensagem, ou nós nos quebrantamos e falamos: Senhor, que essa palavra produza fruto em mim, ou nós vamos nos tornando cínicos, indiferentes, cheios de argumentos, querendo ler a Bíblia apenas para receber algum benefício dela, mas não ser transformado por ela, não ser moldados. Irmãos, a palavra de Deus tem um objetivo: nos aproximar, nos aprofundar, nos levar a conhecer a Jesus, adorá-lo, nos santificar para Ele, nos transformar de glória em glória. Faraó manteve o coração endurecido diante de 3 realidades que vale a pena observar. Primeiro, diante das respostas específicas de oração. Diante das orações respondidas, ele continuou endurecido. Porque é interessante que Moisés, ele fala o seguinte para Faraó. Ele diz o seguinte: quando você quer que eu ore? Vocês viram isso aí? Versículo número 9. Moisés disse a Faraó: tenha bondade de me dizer, quando é que devo orar por você? Por que Moisés fez isso? Moisés queria que Faraó visse que não era coincidência, era resposta de oração. E aí Faraó diz no versículo 10, amanhã. Aí Moisés falou:
seja conforme a sua palavra, para que você saiba que foi o Senhor. Então, mesmo diante de evidência, de resposta de orações, Faraó continuou com o coração endurecido. Às vezes Deus está mostrando para a gente que Ele está agindo, que Ele está respondendo, que Ele está abençoando, mas o nosso coração pode continuar endurecido. Em segundo lugar, Faraó continuou endurecido diante das evidências da presença de Deus. Olha o que diz o versículo 18, gente. Os magos fizeram o mesmo com as ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Quando na terceira praga o pó da terra se transforma em piolho, começa a invadir a casa de todo mundo, os magos que sempre estavam imitando para poder confundir e para tirar o crédito de que Deus é que estava fazendo, eles tentam fazer a mesma coisa e não conseguem. E é nessa hora que eles dizem algo tremendo. No versículo de número 19, os magos disseram a Faraó: isto é dedo de Deus. Sabe, irmão, quando o feiticeiro, o macumbeiro, pessoas que se envolvem com o ocultismo, sabe, quando eles mesmos dizem assim: olha, isso aí é a mão de Deus, mesmo assim o coração de Faraó continuava endurecido. Às vezes está evidente de que Deus está falando e agindo na nossa vida, mas nós não queremos nos dobrar, nos arrepender, nos converter, por causa do orgulho, por causa da dureza de coração. Então o Faraó continua duro mesmo diante das maiores evidências. Irmãos, ninguém pode negar as evidências da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus em todo o universo. A criação, ela anuncia a glória de Deus, ela proclama a glória de Deus. E a nossa consciência é de que existe um Deus. Nós só negamos o Senhor quando nós preferimos viver a nossa própria história, vontade, nossos próprios planos. E em terceiro e último lugar, Faraó, ele mantém o coração endurecido, mesmo diante do cuidado de Deus para com o seu povo. Deus aqui, além das pragas, ele faz algo interessante. Ele faz distinção entre quem é o seu povo e quem não é o seu povo. Deus mostra o cuidado dele para com aqueles que são dele, que têm aliança com ele, que pertencem a ele. Versículo 22 de Êxodo 8 diz assim, Êxodo 8, versículo 22: naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu, o Senhor, estou no meio dessa terra. Deus está mostrando o seguinte: olha, onde o meu povo mora, a terra de Gósen, ou o delta do Nilo, é onde ele deságua no mar Mediterrâneo, o lugar mais próspero do Egito, onde o povo hebreu morava, porque ali foi dado por José ao seu povo, o melhor lugar do Egito. Naquele lugar não houve essa praga. Deus começou a mostrar separação. Este meu povo agora não vai experimentar essas pragas, para vocês verem. Eu creio nisso também, irmãos, que Deus nesse tempo ele vai começar a mostrar uma separação entre aqueles que realmente querem andar com Deus e aqueles que às vezes estão apenas superficialmente. Há pessoas que elas começam a vir as provas, as tribulações, e elas começam a se afastar do caminho do Senhor, a negar a fé. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo: Demas amou o presente século e me abandonou. Sabe, nós vamos ver essa realidade no final dos tempos, a grande apostasia. Antes da manifestação do anticristo, o espírito da apostasia já está em operação. As pessoas se afastando do caminho do Senhor, mesmo diante das evidências. Mas aqueles que temem ao Senhor e permanecem no Senhor, Deus guardará, Deus os ministrará de maneira especial. Existe uma bênção de Deus que cai sobre todos. O sol, a chuva, Deus faz com que esteja abençoando justos e injustos. Mas existe o favor de Deus sobre os seus filhos, sobre quem é fiel, que experimenta a presença de Deus, que experimenta a consciência da presença de Deus, que experimenta o ouvir a voz de Deus, que anda com Deus. E o que Faraó faz diante de tudo isso? O coração dele se mantém endurecido. E ele diz o seguinte: vocês não vão sair da terra, vocês não vão adorar o Senhor, vocês não vão sair daqui para adorar a Deus, adorem aqui mesmo. Ele tenta negociar. Primeiro ele diz no versículo 25, Faraó chama eles e diz: ofereça os sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Adorem o Senhor aqui, sacrifiquem ao Senhor aqui,
ele estava armando uma cilada, porque os egípcios adoravam todos aqueles animais. Se o povo começa a sacrificar animais, o povo mata rapidamente, surge uma guerra ali interna que certamente mataria o povo de Israel. Moisés fala: não, nós não vamos sacrificar aqui não, nós vamos sair da terra. A ordem de Deus foi clara: saiam da terra, saia do Egito, saia da Babilônia, saia daquilo que você não foi criado para estar neste lugar. Aí Faraó percebe que o Moisés está convicto e não vai ceder. O que ele faz? Ele tenta negociar. Versículo 28. Tá bom, eu vou deixar vocês irem, só que vocês não devem ir muito longe. Ou seja, Faraó fala: tudo bem, pode sair daqui, mas você não precisa se santificar tanto, você não precisa ficar tão longe do Egito não, fica mais ou menos perto. Amado, o diabo vai tentar negociar com a gente, porque a gente não mergulhe profundamente nas coisas de Deus, se consagre plenamente para Deus e nos mantenha perto da contaminação dele. E ainda, Faraó ainda pede oração mais uma vez, versículo 28, orem também por mim. Isso aqui fala de uma aparente piedade, aparência de piedade, mas sem quebrantamento, sem realmente querer conhecer a Deus. E as respostas de Deus foram essas, né? Deus enviou palavras, sinais, só que se nós não nos arrependermos, o nosso coração vai se endurecendo cada dia mais, a ponto de chegar a algum momento que nós podemos não conseguir mais retroceder. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia, para que o nosso coração seja quebrantado. Talvez uma oração sábia de todos os dias é: Senhor, me dê um coração quebrantado hoje, para que eu me arrependa dos meus pecados, para que eu me achegue mais ao Senhor, para que eu perdoe as pessoas que me ferem, para que eu seja livre, para que eu te adore em espírito e em verdade, para que eu te adore plenamente, para que a minha adoração seja aceita diante do Senhor. E enquanto Moisés endurecia o coração, ou melhor, enquanto Faraó endurecia o coração, Moisés crescia em autoridade, porque aqueles que obedecem ao Senhor, Deus vai dando mais autoridade, mais convicção. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, que a Tua palavra possa encontrar no nosso coração uma terra fértil, uma terra propícia, para que nós possamos, Pai, todos os dias a ouvi-la, ser quebrantado por ela, ser constrangido por ela. Nos abençoe e nos ministre, que a Tua palavra frutifique em cada um de nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.